Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje eu decidi fazer diferente, vou colocar um react aqui, tá? Falando sobre a expectativa para o jogo de amanhã. Será que o Náutico realmente é esse favorito todo? Ou estão exagerando, né? O Santa Cruz tem chance ou não? Só é o Marcelo Cabo facilitar, não complicar, ou realmente o Santa Cruz só um milagre para ganhar? Vou colocar aqui dois vídeos de opiniões, né? De pessoas diferentes. Um sendo do Alexandre Homem de Melo, do podcast Homens em Campo, e outro do Rodrigo Raposo, tá? Junto com o Alan Dias, que trabalha com ele também no canal. Então já se inscreve, dá o like, compartilha, comenta, tá bom? Hype o vídeo, que é muito importante. Tô querendo alcançar a marca de 4.000 inscritos até o final do mês, beleza? Então eu vou colocar esses dois vídeos, esses dois cortes, e em seguida eu converso com vocês e dou minha opinião. O Náutico tem esse favorito todo? É realmente bem favorito? Ou estão exagerando um pouco aí? Estão puxando muito sardinha com o time lá da Rosa e Silva. Vamos lá. Jogo do Santa Cruz, que Marcelo Cabo não conseguiu dar liga nesse elenco, não conseguiu dar liga nesse time. O time não consegue produzir o que deveria, o time não demonstra nenhum entrosamento. E novamente o time vem jogando mal. Não estou falando pelo resultado, mas estou falando pelo modelo de jogo que está sendo adotado e que não está dando certo. Existe uma diferença muito pequena, uma linha tênue entre perseverança e teimosia. Diante disso, galera, eu prevejo que o clássico no domingo entre Náutico e Santa Cruz, o Náutico leva um favoritismo por estar com a equipe mais entrosada, com a equipe melhor preparada e onde os reforços deram liga no time, o conjunto melhorou. Então, esse clássico, para mim, vai ser um divisor de águas sobre o trabalho de Marcelo Cabo. Não acredito que a diretoria do Santa Cruz vai tomar alguma decisão antes do clássico. Porém, pode ser tarde. Santa Cruz pode se classificar entre os 6, mas no chaveamento já fica complicado se ele perder esse clássico. O Santa Cruz tem o objetivo final, que é o Campeonato Brasileiro da Série C, onde ele vai tentar o acesso à Série B, que de fato ele começa como grande na Série C, tem uma camisa pesada para a Série C, assim como o Náutico teve, e teve o acesso. Então o Santa Cruz tem que começar a pensar em Série C. Não é só no Pernambucano. O Pernambucano está no início, mas como a gente vem falando, o Pernambucano não é um campeonato longo, é um torneio. Então são muitos jogos, um em cima do outro, onde 2, 3 derrotas, ou 2 derrotas e um empate já comprometem a classificação. O Santa Cruz vai classificar? Vai classificar. Vai ficar entre os 6? Vai ficar entre os 6. Mas em que posição? Em que situação? E de novo, nós não estamos falando de resultado. Nós não estamos falando em pontuação de classificação. O que eu estou falando é o jogo que não engrena. Santa Cruz não só fez contratações, mas Santa Cruz reforçou o time. E esse time não está demonstrando nem perto do que poderia ser. Então, sem querer colocar culpa numa pessoa só, mas observando que desde a Série D, né, o acesso da D para a C, o Santa Cruz não vinha apresentando um bom jogo, não vinha apresentando uma capacidade de melhoria. Eu acho que está na hora de uma revisão no comando técnico Santa Cruz. Vamos lá, um comentário aqui sobre essa fala do Alexandre Homem de Melo, tá? O Alexandre foi perfeito, concordo com ele em quase tudo que ele falou. Eu só discordo quando ele fala que o Santa Cruz se reforçou. Se reforçou com Robinho e Matheus Regi, não é reforço. Para mim o Santa Cruz contratou muito mal.
Bota o André aí no pacote, tá? Que embora seja um jogador tecnicamente muito superior aos dois primeiros, não tá rendendo fisicamente, tá? E não é de hoje. O André não conseguiu jogar o ano passado no Atlético. Então acho que o Santa Cruz está pagando caro pelas contratações erradas, tá? Então acho que o Santa Cruz não se reforçou. O Santa Cruz piorou, tá? Não qualificou adequadamente o elenco. Só isso. Os demais concordo plenamente. Concordo que Cabo não era para ficar. Era para ter saído desde o ano passado. Por tudo que a gente passou na Série D. Mas preferiram tapar os olhos por causa do resultado do acesso. E aí tá o custo, né? Concordo também quando ele diz que o Campeonato Pernambucano é um torneio e onde um empate, uma derrota já compromete a classificação. Então, perfeita. Sabe as palavras do Alexandre Homem de Melo. Vou colocar aqui agora o Raposo falando e aí em seguida eu encerro e quero saber a opinião de vocês e dou meu veredito se o Náutico realmente merece esse crédito todo. Vamos lá. O Santa Cruz, meu amigo, tá daquele jeito. Burocrático, lento. Laterais que não convencem. Atacante que não convencem. O negócio tá difícil pro lado do Santa Cruz. E nem um treinador que convence, Alan Dias. Esse aí tá com alvo na testa, né? O torcedor no jogo contra o Retrô, com 18 minutos já estava chamando o Marcelo Cabo de burro, né? Já estava hostilizando o treinador, que até o início daquela partida, o Santa Cruz tinha 7 pontos dentro de 9 possíveis, mas não vinha convencendo. Mas o resultado quase sempre abafa a performance. Porém, o jogo foi novamente muito ruim, já vinha sendo muito ruim desde o jogo contra a equipe do Vitória, né, onde o Matheus Vinícius faz o gol salvador lá, o Santa vence por 1-0. Já não tinha feito um bom jogo contra a equipe do Maguari também, então a derrota ela escancarou os problemas do Santa Cruz. Como você bem disse, né, laterais que não convencem, tanto que na segunda etapa ele troca os dois, né? Tira o Pedro Costa para colocar o Israel. Eu já iria com os dois nesse jogo. E o Alex Juan tem sua primeira oportunidade, né? Depois da lesão, no lugar do Rodrigues. E este também tá com alvo na testa. Então acredito que Rodrigues, né? O Rodrigues, assim, a torcida tá maluca com ele, né? Acredito eu que o Alex Juan deve ser o titular, já vai passar as escalações. Bota aí agora na tela que a gente já fala. Mas é um Santa Cruz, assim, Rodrigo, que você procura alguma coisa pra salvar. Tipo, tem o Rock Kennedy que nesse jogo foi bem, tem o Patrick Alan que foi bem nesse jogo, que é o mais lúcido da equipe, o Quirino que é um brigador. Então assim, você vai tentando pensar algo de positivo, mas é muito difícil. Rock Kennedy, Pedro Costa, eu iria de Israel. Eurico, Matheus Vinícius, Rodrigues não, Alex Juan iria ser meu titular. Balotelli, Favela ou Gabriel Galhardo, já que o Andrei foi expulso, né, contra o Retrô. Isso. Patrick Alan, Renato, William Júnior ou Matheus Regis, iria de William Júnior também, não de ponta, mas jogando ali num 4-4-2, acho que o Santa ficaria melhor. E Quirino na frente. Não sei o que Alan acha, mas eu, Marcelo Cabo, colocaria uma coisa diferente em campo, porque Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui a escalação deles aqui. Eu não acredito que Marcelo Cabo entre no mesmo esquema 4-3-3, tá? Não acredito. Eu acho que Marcelo Cabo vai mudar aqui o esquema. Ele até falou que ia fazer isso. E a torcida, a direção, enfim, a imprensa tá reclamando desse esquema que não tá funcionando. Os pontas do Santa Cruz é o alvo de maior crítica. Matheus Regis, Renato, o Vitinho,
e o Robinho não estão convencendo. Então ele não vai expor esses jogadores mais do que já foram expostos. Então, a meu ver, ele deve reforçar o meio, colocando o William Júnior junto com o Patrick e deixando o Quirino lá na frente. E aqui ele vai colocar alguém na defesa, para reforçar a defesa. Já que aqui você tem um problema, do lado esquerdo principalmente. O Alex Juan, ele deve ser o titular, mas o que é que acontece? O Alex Juan, ele tá voltando de contusão. Ele tem pouca minutagem, ele não tá 100% condicionado. Então aqui para cobrir o lado dele, ele deve colocar um zagueiro. No caso, o Ianson. Então seria Roquende, Ianson, Matheus Vinícius e Eurico. Aqui eu acredito que ele vai manter o Pedro Costa, embora o Pedro Costa não tenha agradado, tá? O Alex Juan, né? No caso. E Rodrigues não tem condição. O Rodrigues até chorou quando foi substituído, né? No último jogo, de tanto enfim, que pegar no pé dele. Aí aqui ele vai com Balotelli e Favela, né? E aqui é que vai ter alteração. Não vai ter os pontas. Vai ser exatamente Patrick Alan com o William Júnior e o Quirino lá na frente. Tá? Então vai ser exatamente quase um 3-6-1. É assim, né? 3 zagueiros, 6 no meio de campo, tá? E o Quirino que se movimenta muito lá na frente. Eu acredito que o Marcelo Cabo vai jogar por uma bola, tá? Vai se expor tanto, até porque o time do Santa Cruz tem problemas defensivos, tem problemas ofensivos. O Santa Cruz já é um bando, né? Então não tem agradado de forma alguma. Então esse esquema aqui que o pessoal do Cast FC falou, eu acho que o Santa Cruz vai mudar, não vai ser desse jeito que tá aqui não. Vamos lá, continuar aqui o vídeo. A única coisa que ele não mudou foi o esquema tático. Porque, por exemplo, uma coisa que ele mantém desde o ano passado. Ele mantém desde o ano passado. Ele promove algumas mudanças no padrão de jogo. Por exemplo, no intervalo contra o Vitória, ele tira um volante e põe o William Júnior. E aí o Santa Cruz fica com 2 meias, aí o Patrick Alan recua mais um pouco para ajudar na saída. Foi o máximo que ele ousou. No intervalo contra o Retrô, ele põe o William Júnior no lugar do Matheus Regis. E digo mais, nem Matheus Regis, nem Renato, eu colocava Vitinho. E o Vitinho sequer foi utilizado na partida contra o Maguari. Ele jogou bem, pô, meteu bola na trave, participou, aí Marcelo Cabo tira o garoto, bota um volante, bota Patrick Alan pra ponta direita, pelo amor de Deus. E o detalhe é que quando o Santa Cruz tem um jogador expulso, que é o Andrei, e aí depois sofre o gol do Retrô, aí ele vai pro tiro de misericórdia, pra última alteração. Aí ele vai chamar Robinho. Aí a Arena Pernambuco vai abaixo. Porque nenhum dos pontas do Santa Cruz vem performando em bom nível. Nos 2 primeiros jogos, o Renato ainda conseguiu ali, fez 2 gols, conseguiu 2 pênaltis, né? Mas você olhando para o todo de 4 partidas, 3, né, que o Renato não jogou a última, é o único que consegue trazer algo assim efetivo dentre todos os pontas do Santa Cruz. E aí, vou fazer minhas as palavras do Matheus do podcast IT de fevereiro. Ele diz, se todo mundo tá tendo minutagem e não tá conseguindo jogar, é melhor colocar o Viniora. Aí, pessoal. A opinião, né, do pessoal dos outros podcasts. O Náutico tem um elenco formado, mais qualificado. Não que o Náutico seja um primor de time. O Náutico jogou com o time reserva, alternativo, vamos dizer assim, e goleou o Jaguar. As equipes intermediárias, até pelo valor que a federação oferece, não tem resistência. Acabou aquela história de o cara ir pro interior, jogar com gramado duro, enfim. O Jaguar mesmo não tem estádio, o Retrô não tem estádio, o Vitória não tem estádio, joga tudo na arena. Então, favorece demais a equipe da capital, que está acostumada a jogar no estádio, na arena. Então, o Náutico não fez força alguma para ganhar com
20 minutos já tá 3-0. Então já tira por aí. O grande problema é que o Santa Cruz não tá mostrando resistência alguma. Futebol nenhum. O Santa Cruz não tem nada de bom para oferecer. Então, mediante disso, seria ilógico pensar diferente, a não ser a vitória amanhã, infelizmente, do Náutico. Eu vou acreditar na vitória do Santa Cruz. Acredito no 1-0. Tá? Uma bola, um erro do Náutico, Santa Cruz ganha e se segura, enfim. Já aconteceu isso já. A gente já ganhou do Sport várias vezes, sendo muito considerado azarão. Mas, antigamente, o Santa Cruz tinha algumas armas. O problema é que a gente não vê arma nenhuma com o Marcelo Cabo. A gente vê um treinador perdido, sem rumo. A verdade é essa. Marcelo Cabo, ele não consegue identificar por que o Santa Cruz não deu liga, por que o Santa Cruz não está jogando. Ele é incapaz de dizer que Matheus Regis é um jogador limitado. Lógico que ele não vai expor isso na imprensa, mas ele não consegue dizer que falta peças para melhorar o elenco. Ele não tem essa capacidade. E isso não é de hoje. Ano passado, como falou bem o Alexandre Homem de Melo, Santa Cruz estava com esse futebol enfadonho, horrível, sendo dominado pelo Barra, sendo dominado pelo Altos, sendo dominado pelo Sergipe, né? Então teve momento de assustar. Então você levar domínio do Vitória, você levar domínio do Retrô, o Retrô, esse time aí que perdeu para um sub-20 do Sport. Então, todo respeito, não é que o Retrô é uma maravilha de time, é que o Santa Cruz tá uma porcaria mesmo. Então não tem como pensar diferente, né? Se o Santa Cruz ganhar, vai ser uma das maiores acasos do futebol. Pode acontecer? Pode. Santa Cruz jogar o que não jogou até agora. Mas eu não acredito, infelizmente. Então, eu concordo aí com os amigos aí dos demais podcasts. É muito pouco provável uma vitória do Santa Cruz amanhã. Comenta aí, me diz o que é que tu acha. Pode discordar à vontade, beleza? Em breve eu tô aqui com mais novidades para vocês, né? Lembrando que eu vou fazer o pré-jogo ainda. Até mais.